Olá, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Alexandre Bonfim e a partir de hoje vou estar acompanhando vocês nesse percurso aí sobre essa matéria maravilhosa que é a filosofia. Bom, no começo da aula de hoje a gente vai ter que ter bastante atenção em um ponto. Até o momento, vocês estavam trabalhando o conteúdo que a gente chama de início da filosofia, né? Como a filosofia começou, o que ela é, quem foram os primeiros filósofos, o período clássico da filosofia, com Sócrates, Platão e Aristóteles, e até a última aula, vocês estavam vendo com o professor Fábio o helenismo. A partir da aula de hoje, a gente vai dar um foco maior em uma área da filosofia, ok? Nós temos então como conteúdo de hoje a teoria do conhecimento em Sócrates. Vocês vão dizer, mas professor, nós já trabalhamos Sócrates com o professor Fábio? Sim, só que a partir da aula de hoje, a gente vai voltar um pouquinho aí na linha do tempo da filosofia, né, especificamente em Sócrates, e vamos trabalhar a teoria do conhecimento, que é uma área bem específica da filosofia. Tá ok? Então, especificamente, até o momento, o que vocês trabalharam, né, o que nós trabalhamos aí? O início da filosofia, o que trata a filosofia, quais são as questões que a filosofia aborda, qual a diferença entre mitologia e filosofia. Depois vocês viram os pré-socráticos, né? Os filósofos estão antes de Sócrates, são justamente os pensadores que vão dar início à filosofia. E você tem que lembrar também que os pré-socráticos procuravam, né, investigar a natureza, né, o que eles chamavam de arqué, o que é o princípio que forma todas as coisas. Na sequência, foi estudado o que se chama de período clássico da filosofia. Aí nós temos os grandes pensadores, né, da filosofia, os mais famosos, né, que são justamente ali o Sócrates, Platão e Aristóteles. Foi trabalhado o conteúdo geral sobre esses autores, ok? E na última aula, né, que vocês tiveram com o professor Fábio, foi trabalhado o helenismo. A partir da aula de hoje, e bastante atenção nisso para não achar que a gente está repetindo as coisas, né? Nós vamos trabalhar a teoria do conhecimento. Já começando a aula ali, né? Teoria do conhecimento é uma área da filosofia que procura investigar questões específicas, como o nome já indica, sobre o conhecimento. Mas qual será as questões específicas que a gente busca responder? Por quê? Toda a área da filosofia levanta algumas perguntas e daí cada filósofo vai propor respostas. Por exemplo, na ética nós temos a investigação do bem, do mal, qual a maneira correta de você agir, como você atinge a felicidade é possível? Essas são perguntas que a ética vai levantar e daí vários filósofos que vão investigar a ética vão tentar responder. Já a teoria do conhecimento, quais questões ela tentaria levantar ali? Então, estou te perguntando quais são as perguntas possíveis que a teoria do conhecimento vai levantar e que nós vamos tentar responder aqui com os filósofos que a gente vai estudar. Vou te dar algum tempinho aí para você pensar nessas questões, daqui a pouco a gente já volta.
E aí, conseguiu? Deu tudo certo? Quais serão as questões que você deve ter colocado ali? Bom, a teoria do conhecimento, se você pegar o seu livro didático, você pode dar uma pesquisada no índice dele ali, com certeza vai ter um capítulo destinado justamente a investigar a teoria do conhecimento, ou então pode estar presente no seu livro uma outra palavrinha um pouquinho diferente ali, mas que significa também, se refere também à teoria do conhecimento, que é a gnosiologia. Gnosiologia. Gnosiologia é uma palavra que vai juntar dois termos gregos. A palavra gnos, que significa conhecimento, e a palavra logos, que vai ser a parte da logia ali do termo, gnosiologia, que vai ser justamente o logos, vai ser o discurso correto, o estudo, a explicação lógica, racional sobre o determinado assunto. Então, quando você junta a palavra gnose com a palavra logia, com o logos, você vai ter na gnosiologia ali uma explicação racional, um discurso verdadeiro acerca do conhecimento. Tá? Então, as perguntas que a gnosiologia ou a teoria do conhecimento vão tentar responder são basicamente essas que eu coloquei aqui. Então, nós temos lá, investigação sobre o conhecimento. O que é o conhecimento? Essa é uma das primeiras perguntas aí que a gente vai tentar responder. O conhecimento, ele é algo real ou ele é algo ideal? O conhecimento é algo que está em volta de nós, na realidade, ou o conhecimento é algo que só está nas nossas ideias? Então, por isso, o realismo e o idealismo nós vamos ter como duas tendências da filosofia. Segunda questão ali, como adquirimos o conhecimento? Como nós podemos alcançar o conhecimento? Nós alcançamos o conhecimento quando nós temos a experiência com as coisas, ou nós alcançamos o conhecimento a partir da razão, do raciocínio lógico. Ou seja, para alcançar o conhecimento você precisa ver, sentir, ou para alcançar o conhecimento você só precisa pensar. Essa é uma segunda questão. Outro ponto que nós temos aqui, é possível conhecer a verdade? A verdade de fato, a verdade verdadeira, digamos assim, uma verdade universal ou não? Temos aí várias versões também, alguns filósofos mais dogmáticos, ou seja, que defendem que é possível com toda certeza alcançar a verdade, e outros filósofos vão ser mais céticos, ou seja, vão estar mais duvidosos sobre o alcance possível da verdade ou não, perfeito? Última questão ali, ou mais uma que nós temos na gnosiologia, é quais os limites do conhecimento, ou seja, até onde o nosso conhecimento vai. Existe um limite para ele? Existe coisas que nós não podemos conhecer? Essa também é uma outra questão que a gente vai tentar responder. Então, galera, a partir da aula de hoje, nós vamos voltar lá no Sócrates, e a partir do Sócrates a gente vai pegar a timeline da filosofia, e a partir dele vamos seguir justamente analisando quais filósofos investigaram o conhecimento e quais são as respostas que eles vão nos fornecer. Como eu comentei, na aula de hoje a gente vai trabalhar especificamente o Sócrates. Lembra quem foi Sócrates? Lembra por que Sócrates se tornou tão famoso? Sócrates é meio que um marco na filosofia. Se divide uma filosofia antes dele e uma filosofia depois dele. Inclusive, os filósofos que antecedem Sócrates são chamados de pré-socráticos. A gente coloca todos eles no mesmo balaio ali, pré-socráticos, daí depois sim, Sócrates, o divisor de águas, e daí então, Sócrates, Platão, Aristóteles e os demais filósofos. Tá? Então, já que vocês já trabalharam Sócrates e já sabem alguns conceitos sobre ele, vamos tentar aí, se lembrar, respondendo aqui uma questãozinha justamente da importância do Sócrates. Se vocês estão acompanhando essa aula pelo YouTube, vocês podem pausar a aula, dar uma pesquisada, voltar nas aulas anteriores, onde foi trabalhado Sócrates, lá com o professor Fábio, dá uma olhadinha na aula e depois voltem aqui, ou, caso você esteja acompanhando pela TV, você pode pegar o seu livro didático e ver, acompanhar por onde tem o Sócrates, a página onde fala do Sócrates, dá uma lida ali para responder essa questão aqui. Por que Sócrates é considerado um dos filósofos mais importantes que já existiu, mesmo sem ter escrito uma palavra?
né, dentro da história da filosofia, não há um registro, né, de que Sócrates tenha escrevido alguma obra, né, tenha escrito alguma obra. Mas, mesmo assim, apenas com as palavras que ele disse, não que escreveu, ele entrou para a história como, não só como um filósofo mais importante que já existiu, mas também como um dos homens mais sábios que já existiu em toda a humanidade. Então, vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Na sequência aí, a gente já volta. Voltando aqui então, pessoal, vocês responderam a questão justamente de qual foi a importância de Sócrates para a filosofia, né? Por que ele entrou para a história como um dos pensadores mais importantes que já existiu. E aqui eu trouxe alguns pontos para a gente revisar sobre a filosofia, né? E a história de vida do Sócrates, que está, né, aquilo que ele viveu tem bastante a ver, né, está inteiramente ligado com o que ele vai pensar sobre a filosofia que ele vai propor, ok? Então a gente tem ali, né, Sócrates viveu por volta aí do século V a.C., então 2.500 anos atrás, tá? Sócrates, né, é tido pelo oráculo de Delfos como o grego mais sábio que já existiu, o homem mais sábio que já existiu na Grécia. Existe uma história de que um amigo do Sócrates subiu até a montanha do Delfos, que é uma montanha que fica numa região da Grécia, né, ao norte de Atenas, e no alto dessa montanha tem um templo destinado ao deus Apolo. Esse templo é conhecido como o Oráculo de Delfos. Neste oráculo existiam espécies de videntes que faziam previsões sobre o destino das pessoas. Os gregos acreditavam muito na questão do destino, né, que nós já temos um destino traçado. E um amigo do Sócrates subiu até o Delfos certa vez, né, perguntou sobre o Sócrates e o oráculo disse que Sócrates estava destinado a ser o homem mais sábio que já existiu em toda a Grécia, né? Então Sócrates, né, ele vai tentar provar essa questão, né, porque justamente Sócrates vai buscar, né, tentar reconhecer esse destino que ele teria de ser o mais sábio. Porque a gente precisa lembrar, né, que uma das frases mais famosas do Sócrates é justamente o só sei que nada sei. Sócrates, ele começou a fazer filosofia lá pelos seus 50 anos, né? Então já quando estava no final de sua vida quase,
ele quer buscar conhecer as coisas. Só que Sócrates assume que ele não sabe de nada, né? Só sei que nada sei, então eu vou buscar o conhecimento. Em uma época em que não existia internet, né? Não existia bibliotecas como as de hoje, não existia dicionários, enciclopédias para você alcançar um conhecimento já compilado, né? Não existia isso na época de Sócrates. O que Sócrates podia fazer para ir buscar o conhecimento, já que ele não tinha? A única coisa que ele vai poder fazer é o quê? Perguntar. Sair na rua e perguntar para as pessoas. Só que Sócrates vai perceber que quando ele perguntava para as pessoas sobre algum tema, as pessoas respondiam na lata e com muita certeza daquilo que elas estavam dizendo. Sócrates então fazia mais perguntas e ele vai perceber que era muito comum. Quanto mais perguntas ele fazia para as pessoas para extrair esse conhecimento delas, menos elas conseguiam responder. Por quê? Porque elas achavam que tinham um conhecimento verdadeiro, mas na verdade era só uma opinião. E aí que Sócrates vai justamente apontar de que ele, que não sabia nada, era pelo menos mais sábio do que as outras pessoas. Por quê? Porque ele assumia a sua ignorância. Tá? Então esse é um dos pontos mais importantes da filosofia de Sócrates, o só sei que nada sei. Sócrates então vai reunir uma série de discípulos, né? Entre eles o mais famoso e que superou o professor é o Platão, né? Ele vai ser professor de Platão. E outra frase aí famosa do Sócrates é o conhece-te a ti mesmo. Na verdade, essa frase estava lá no oráculo de Delfos. Sócrates apenas vai incluir essa frase na sua filosofia, de buscar, né, o próprio ser humano buscar se conhecer. Tá? Então, enquanto ponto importante da filosofia de Sócrates, nós temos a ideia de que Sócrates, ao perguntar para as pessoas o que eram as coisas, ele vai extrair esse conhecimento delas. Com isso, Sócrates vai atrair muita atenção dos jovens de Atenas, das crianças e dos excluídos de alcançarem o conhecimento. Porque a gente precisa lembrar que lá na Atenas da Grécia Antiga, nem todo mundo era tido como cidadão. O cidadão tinha acesso à educação, só que cidadão era apenas homens não estrangeiros, não escravos e maiores de idade. Então, essas outras pessoas que estavam excluídas de Atenas, Sócrates acaba incluindo elas também em sua filosofia. Por quê? Porque ele apenas saía e perguntava para as pessoas. Quando Sócrates fazia essas perguntas, ele vai atrair muito a atenção dos jovens. Por quê? Porque Sócrates era o adulto que chegava e dizia não como tem que ser. Sócrates era o adulto que chegava e dizia, e o que você acha? E o que você pensa sobre tal assunto? Como você acha que deveria ser? Com isso, Sócrates vai atrair muitos seguidores aí. Tá? Então, essas são algumas características da vida de Sócrates. Aqui temos qual o marco de fato, por que ele é tão importante para a filosofia, por que ele é um divisor de águas da filosofia. Sócrates se torna um marco na filosofia, pois deslocou as questões filosóficas da natureza, o termo grego para natureza é physis, né, com PH, para o ser humano. Ou seja, antes do Sócrates, os pré-socráticos estavam preocupados em investigar a natureza, a physis. Já Sócrates estava preocupado em investigar o ser humano. As perguntas que os pré-socráticos levantavam eram, por exemplo, do que as coisas são feitas. O que é o princípio, que eles vão chamar no grego, né, arché, né? Qual que é o princípio que forma todas as coisas, do que as coisas são feitas, basicamente. Já Sócrates se pergunta sobre o ser humano. A grande pergunta de Sócrates era o que é o ser humano? Quando Sócrates se pergunta o que é o ser humano, a resposta mais próxima que ele vai encontrar ali, ou talvez a que mais se aproxime da exatidão, é de que o ser humano, ou a essência do ser humano, aquilo que define o ser humano e distingue, separa o ser humano dos demais animais da natureza, é justamente a alma. Só que, bastante atenção aqui, alma, para o Sócrates, quando ele usa a palavra alma, ele não está se referindo em alma enquanto uma coisa religiosa, como temos hoje. Ele usa a palavra alma enquanto consciência, enquanto razão, enquanto racionalidade. Né? Então, a essência do ser humano é a sua alma, segundo Sócrates. Outro ponto importante é a diferença entre o pensamento de Sócrates e dos sofistas. Sócrates vai comprar uma briga muito grande com os sofistas. E aqui alguma diferença entre esses dois pensadores aí.
Vocês já estudaram também os sofistas, vamos só relembrar ali alguma diferença entre Sócrates, ou os filósofos, e os sofistas aí. Sócrates vai defender a episteme. Episteme, o termo em grego que a gente define hoje como ciência, mas não é a mesma definição do que hoje nós chamamos ciência. Seria ciência no sentido de um conhecimento verdadeiro. Enquanto os sofistas defendiam a doxa, lembram disso? Os sofistas defendiam a opinião. Para Sócrates, o conhecimento, em geral, é conquistado de modo autônomo pelo aluno. O método que o Sócrates vai chamar de dialético, a gente já vai definir bem essa dialética, mas basicamente Sócrates não chegava e dava a resposta. Como eu falei, ele chegava, ele afirmava que não sabia. Se ele não sabia, o que ele fazia? Perguntava. Então ele ia extraindo da pessoa o conhecimento através de várias perguntas que ele ia fazendo para os seus interlocutores. Enquanto os sofistas não. Para os sofistas, o conhecimento é transmitido do professor para o aluno. O professor sofista, sofistas eram professores pagos, eles cobravam para ensinar, enquanto os filósofos também não cobravam, né? Os sofistas cobravam para ensinar basicamente duas matérias, a retórica e a oratória. Ou seja, duas matérias vinculadas com a arte do bem falar. Por quê? Porque os sofistas estavam preparando os jovens atenienses, ou jovens na Grécia em geral, para discursarem nas ágoras. Lembram das ágoras? O local público onde se exercia a política em Atenas, né? Então, para os jovens aprenderem, né, a discursarem, eles precisavam ter oratória e retórica. Oratória, né, a maneira que você fala, a postura que você tem ao falar, e a retórica, os argumentos que você vai utilizar para defender o seu ponto de vista. Mas os sofistas estavam comprometidos apenas com a doxa, com a opinião, não com o conhecimento verdadeiro. Então, para os sofistas, o que importava era o quê? Você entrar numa conversa com alguém, usar de artimanhas da língua ou da linguagem, que a gente pode chamar de falácias, né? Que são argumentos que não têm lógica, mas mesmo assim conseguem convencer a pessoa. Pelo quê? Pela oratória, a maneira que você fala, e pela retórica, os argumentos que você usa. Enquanto Sócrates e os filósofos não estão preocupados com o que a pessoa acha que é a verdade, a opinião. Estão preocupados em encontrar a verdade de fato. Perfeito? Então, o Sócrates ali e os demais filósofos, né, eles ensinavam para justamente compartilhar e para alcançar o conhecimento. Até porque, do ponto de vista lógico, né, não faria sentido Sócrates cobrar para ensinar, visto que a única coisa que ele dizia que sabia era o quê? Que nada sabia. Né? Só sei que nada sei. Então, né, como Sócrates, não teria nem lógica, né, Sócrates cobrar para ensinar, visto que ele já afirmava que não sabia de nada. Enquanto os sofistas não, afirmavam ter o conhecimento, mesmo não tendo, mesmo sendo uma mera opinião. Então, nós temos o método socrático, ou seja, o caminho que Sócrates utiliza para alcançar o conhecimento. São compostos de 4 passos, basicamente, ali, né? Primeiro, ali, Sócrates chamava a atenção de alguma pessoa para conversar, realizava um questionamento, uma pergunta a essa pessoa. Segundo, né, quando a pessoa respondia na lata, Sócrates vai utilizar a ironia e a refutação para desconstruir essa opinião falsa, né, essa doxa que a pessoa apresentava, e por último a maiêutica vai alcançar o processo pelo qual vai chegar no conhecimento verdadeiro. A gente já vai ver cada passo a passo ali, tá? Então, por afirmar que não sabia de nada, Sócrates passou a perguntar para as pessoas sobre as coisas que ele não sabia. Especificamente, quais coisas ele perguntava? Vamos lembrar lá, os pré-socráticos, os filósofos que estão antes de Sócrates, estão preocupados com a natureza, o que forma as coisas. Já Sócrates está preocupado com o ser humano. Quais perguntas Sócrates fazia, por exemplo? Né? Justamente perguntas sobre coisas que existem para nós, e somente para nós. Que coisas? Por exemplo, a verdade, o amor, a justiça, a beleza. No mundo existem objetos belos, mas Sócrates vai se perguntar sobre a beleza em si, o que é a beleza. Né? A beleza em si não existe no mundo, existe apenas para o espírito humano. A mesma coisa que a verdade. Você não encontra a árvore da verdade. Você não sai andando na rua e tropeça na verdade. Não tem como você pegar a verdade, tirar do bolso e mostrar para alguém, botar no microscópio e analisar qual que é o átomo que compõe a beleza, o amor, a justiça. Não tem como fazer isso. Essas coisas existem para o espírito humano.
Então Sócrates vai se perguntar sobre isso aí. Nesse processo de perguntar, das perguntas e alcançar o conhecimento, a ironia socrática. Sócrates inicia o diálogo afirmando nada saber, só sei que nada sei, e por isso começa a realizar perguntas. E as pessoas com que ele conversava respondiam como se soubessem realmente a verdade do que estavam falando sobre aquele assunto. Sócrates, quando escutava essa resposta, ele não pegava e dizia, não, eu acho que você está se confundindo, eu acho que essa é só a sua opinião. Não. Sócrates usava a ironia, ou seja, ele aceitava que o que a pessoa dizia era verdade, estava dizendo era verdade, e a partir disso ele ia desconstruindo esse argumento. Aí entra a segunda parte, que é a refutação. A partir daí, Sócrates começava a fazer mais perguntas a fim de demonstrar o quanto a pessoa não sabia sobre o assunto que ela estava falando, mas julgava saber. Essa é a refutação. O último passo do processo do conhecimento do Sócrates, a chamada maiêutica, uma palavrinha um pouquinho complicada, maiêutica, vem da palavra em grego que dá origem a parto, a dar à luz. É a famosa passagem de Sócrates, né, que numa discussão ele haveria dito que, assim como a mãe dele, que era uma parteira e ajudava, portanto, as crianças a nascerem, Sócrates também realizava esse processo, né, meio de ser um parteiro do conhecimento, porque ele trazia à luz o conhecimento na cabeça das pessoas. Então, depois de demonstrar a ignorância do interlocutor, da pessoa que ele estava conversando, Sócrates tenta fazer com que ele alcance o conhecimento válido. E esse processo dá o nome de maiêutica. Como? Justamente não dizendo o que é, mas fazendo perguntas para extrair o conhecimento das pessoas. Há uma obra do Platão chamada Mênon, Platão, aluno de Sócrates, né? Platão escreve esse texto chamado Mênon, que é um diálogo onde Sócrates está conversando com uma pessoa, um interlocutor, e para demonstrar esse processo de que apenas com perguntas você pode extrair o conhecimento das pessoas, ele chama um escravo desse homem que eles estavam conversando, e a partir de perguntas que ele faz para esse escravo, ele consegue demonstrar para esse escravo uma verdade matemática, da geometria, aritmética, né? Fazendo desenhos de formas geométricas no chão ali e extraindo ali algumas verdades só a partir dessas perguntas. Tá? Então, dentro desse processo do conhecimento de Sócrates, vamos fazer um exercício aqui. Tá? Aqui é o exercício de complete. Temos aqui uma frase, né, um parágrafo ali explicando o processo do conhecimento de Sócrates e vamos completar ali com as palavrinhas que faltam, que tem a ver com o que a gente acabou de estudar. Então, nos debates em que participava Sócrates, iniciava afirmando sua o quê? E a partir daí perguntava e respondia utilizando a e, então, duas coisinhas aí do processo do conhecimento para desconstruir a tese de seus interlocutores. Ao final, buscava construir um conhecimento válido que se chama de o quê? Anote no caderno aí, né, nas suas anotações, quais seriam as palavrinhas que estariam faltando aqui. Vou dar um tempinho para pensarem, podem pesquisar, né, e na sequência também já voltamos.
Conseguiram? Completaram ali? Será que está certinho? Será que vai bater a nossa correção aqui com as suas anotações? Acompanhem comigo aqui então a correção. Aqui já completei as lacunas, vamos ver se ficou certinho com o que você anotou. Voltando então ao parágrafo lá, né? Nos debates em que participava, Sócrates iniciava afirmando o quê? Afirmando que ele não sabia de nada, ou seja, ele afirmava a sua ignorância. E a partir daí perguntava e respondia utilizando a ironia, os dois processos do conhecimento de Sócrates, né? A ironia, fingir que aceitava o que a pessoa dizia como verdadeiro, e depois fazer mais perguntas para demonstrar a ignorância da pessoa, que é a chamada refutação. Então, utilizando a ironia e a refutação para desconstruir as teses dos seus interlocutores. Ao final, buscava construir um conhecimento válido, o que se chama de maiêutica, a palavrinha aí específica da teoria do conhecimento do Sócrates. A gente tem que saber essa palavrinha, maiêutica, esse processo de você extrair o conhecimento que já está na pessoa. Sócrates apenas tirava esse conhecimento da mente das pessoas com as perguntas que ele realizava. Maiêutica. Perfeito? Certinho? Então vamos dar sequência aqui. Platão, aluno de Sócrates, escreveu várias obras em que o seu mestre aparece como um personagem. Nas primeiras obras que Platão vai escrever, meio que ele vai fazer um relato da vida do Sócrates e de passagens que realmente Sócrates viveu. O texto mais importante desse período se chama Apologia de Sócrates. Vocês já trabalharam esse texto, né, com o professor Fábio na aula 4, se eu não me engano, então você pode depois dar uma revisada lá, voltar lá. Aqui eu quero utilizar esse texto para explicar justamente esse processo pelo qual Sócrates demonstra a ironia, a refutação e a maiêutica. Bom, a Apologia de Sócrates é um texto escrito por Platão, seu aluno, né, o mais famoso deles, que narra o julgamento no qual Sócrates foi condenado no final de sua vida. Sócrates, no final de sua vida, como vocês sabem, é levado a julgamento, é condenado inclusive a pena de morte por isso, pelos crimes com as acusações que Sócrates vai sofrer. Não acreditar nos deuses de Atenas, porque Sócrates questionava inclusive o papel dos deuses, então vão acusar ele de não acreditar nos deuses de Atenas, de ateísmo, portanto. E a segunda crítica, a acusação contra Sócrates, de estar corrompendo os jovens de Atenas. Porque como a gente falou, Sócrates chegava para os jovens e perguntava o que os jovens achavam. Os jovens aprendiam então não a ficar respondendo na lata sempre as coisas, com argumentos decorados, mas eles vão aprender a também questionar. Questionando, eles vão questionar a validade das leis de Atenas. E com isso, quem estava no poder começa a ver em Sócrates uma figura perigosa. Por quê? Porque ele está ensinando os jovens a questionar a moral e as leis que existiam em Atenas. Então Sócrates é levado a julgamento. Os acusadores de Sócrates vão ser 3 sofistas, o Meleto, Ânito e Licon. Dos 3, o Meleto é o que está mais empolgado para criticar o Sócrates e condenar o Sócrates, porque o Meleto ainda estava construindo a sua fama, construindo a sua carreira. Então ele vê nesse julgamento a grande oportunidade dele fazer o seu renome. Então o Meleto vai ser um dos acusadores que vai querer provar que Sócrates corrompia a juventude. E daí ele vai lá, faz o discurso na assembleia, na ágora, para os cidadãos gregos, que iriam julgar se Sócrates seria absolvido ou não. E no discurso o Meleto vai dizer que Sócrates é prepotente, porque ele se diz ser o mais sábio de todos os gregos. Nós já vimos que isso é mentira, porque na verdade foi o oráculo que disse que Sócrates era o mais sábio, não era Sócrates que afirmava ser. Depois vai dizer que Sócrates é perigoso por estar corrompendo a moral e os bons costumes de Atenas. E daí Sócrates depois vai se defender, e é isso que se passa na Apologia. Nessa defesa, Sócrates vai chamar o Meleto e justamente vai tentar usar da ironia, da refutação e da maiêutica para provar o quanto o Meleto não estava sendo honesto nos seus argumentos. Então Sócrates chama o Meleto, e eu peguei um trechinho aqui para a gente ver o que o Sócrates vai falar para o Meleto. Aqui um trecho então da obra A Apologia de Sócrates. Agora, diz-me Meleto, Sócrates, conversando com Meleto, não é verdade que te importa bastante que os jovens se tornem cada vez melhores, tanto quanto possível? Meleto vai dizer, sim, é certo, eu quero que os jovens se tornem melhores quanto possível. Vamos, pois, dize-lhes, quem os torna melhores?
É claro que tu deve saber, sendo coisa que te preocupa, tendo de fato encontrado quem os corrompe, como afirmas, uma vez que me trouxeste aqui e me acusas. Continua, fala e indica-lhes quem os torna melhores. Sócrates chama o Meleto no júri, ali na frente do júri, né? Faz essa pergunta e o Meleto, no primeiro momento, ele não responde, né? Daí Sócrates já emenda ali o seu discurso, né? Vê, Meleto, calas e não sabes o que dizer. E ao contrário, não te parece vergonhoso e suficiente prova do que justamente eu digo, que nunca pensaste em nada disso? Mas diz, homem de bem, quem torna os jovens melhores? Só que está dizendo, se eu corrompo os jovens, quem os torna melhores? Meleto vai responder dizendo, ora, Sócrates, os homens que aqui estão para te julgar, né, os nossos juristas, os homens de leis, eles tornam os jovens melhores. Sócrates diz, só eles? Só eles que tornam os jovens melhores? Todo mundo depois corrompe? Meleto diz, não. Sócrates diz, os artesãos melhoram ou pioram os jovens? Melhoram, diz Meleto. Os sacerdotes melhoram ou pioram? Melhoram. Então você está dizendo, Meleto, que de todo mundo que existe em Atenas, todo mundo torna os jovens melhor e só eu torno eles pior. Meleto diz, sim, é isso mesmo, e por isso tem que ser condenado, por estar corrompendo a juventude e tudo mais. Perfeito. Só mais uma coisa, Meleto. Qual vantagem eu tenho nisso? Se eu torno jovens piores, qual vantagem eu tenho nisso? Porque quem se torna pior vai agir com maldade. E quem age com maldade vai agir em maldade com os que estão próximos a ele, correto? Meleto diz sim, é isso mesmo. Sócrates diz, qual vantagem eu tenho nisso? Porque sou eu que ando com a juventude. Eu estou com os jovens. Seria eu uma espécie de sádico que gosta de sofrer o mal? Meleto diz, não me parece que é isso. Percebeu? Sócrates, com essas perguntas, desconstruiu os argumentos que Meleto apenas tinha pela sua opinião. Então, esse é um exemplo aí, né, de um dos argumentos que Sócrates vai trazer nesse texto para desconstruir essas acusações. Mas no final, claro, Sócrates vai ser condenado, porque os sofistas convencem a maioria, né, do júri a votar pela condenação de Sócrates, e no final ainda tentam, né, aliviar o Sócrates e dizem, Sócrates, a gente não quer te matar, mas só para de fazer filosofia. Para de ficar perguntando para as pessoas sobre a verdade, só segue sua vida, e daí você pode viver aqui com a gente. Sócrates diz, não. Não, porque uma vida em que não se busque a verdade é uma vida indigna de ser vivida. Então Sócrates diz, se eu tiver que escolher entre viver uma vida de opinião, de ilusão, de aparência igual vocês vivem, ou a morte, eu escolho a morte. 1000 vezes a morte. Porque uma vida em que não se busque a verdade é uma vida indigna de ser vivida. Essa é uma das famosas passagens aí, né, da história da filosofia e da vida de Sócrates, ok? Para terminar nossa aula ali e ter uma última questãozinha aqui para vocês responderem, para fechar bem esse nosso conteúdo, temos aqui, ó, por que Sócrates era considerado o mais sábio de todos os gregos, se sua principal frase era, só sei que nada sei? O que significa essa frase, então, dentro do pensamento de Sócrates e por que ela tornou ele importante para a história da filosofia? Responde ali e a gente já volta.
Conseguiu responder? Vamos ver aqui qual seria uma resposta possível para essa pergunta aí. Então, quanto à resposta que eu coloquei aqui, foi justamente a ideia de que a sabedoria de Sócrates estava justamente em sua ignorância. Pois na medida em que as outras pessoas julgavam saber das coisas, sobre as coisas do mundo, mas não sabiam, Sócrates afirmava a sua própria ignorância. Por que afirmar a sua ignorância torna Sócrates um sábio? Porque ao invés das outras pessoas que afirmavam ter uma coisa que não tinham, que era o conhecimento, Sócrates era honesto consigo mesmo e afirmava não saber de nada. Por isso, essa frase já coloca ele na frente das pessoas que tinham apenas a opinião das coisas, mas não tinham o conhecimento verdadeiro. Perfeito? Então, finalizando a nossa aula de hoje, né? Temas importantes que nós vimos aqui sobre a teoria do conhecimento de Sócrates. Palavrinhas importantes que a gente precisa guardar e entender o que elas significam quando a gente fala da filosofia socrática. Primeiro, doxa e episteme. Revisando, doxa era opinião, o conhecimento do senso comum. Episteme, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que o filósofo busca atingir. Ironia e refutação, 2 passos para desconstruir a ignorância que Sócrates utilizava. Maiêutica, o processo pelo qual a gente pode alcançar o conhecimento verdadeiro através das perguntas que a gente falou, né, que Sócrates fazia. E por último ali, a apologia de Sócrates, que é justamente o texto que narra o fim da trajetória, né, trágica desse herói da filosofia que é Sócrates, né, que não escreveu uma palavra, né, morreu em nome de seus ideais e foi condenado morto pelo Estado aí. Tá? Então, Sócrates é um dos mártires da filosofia e isso aí os pontos mais importantes, talvez, do seu pensamento. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Nos vemos no nosso próximo encontro e não esqueçam, galerinha, de fazer as atividades que estão postadas para vocês lá no sala de aula, no Classroom. É bem importante que você realize esses exercícios para complementar esses conteúdos que nós abordamos nas nossas aulas. Perfeito? Fiquem bem, até mais!